Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio da 3ª temporada do Mestre do Biscuit, o primeiro reality show virtual de biscuit do YouTube no Brasil e no mundo. Se você está chegando agora, caiu de paraquedas e não me conhece, muito prazer, me chamo Luiz Costa, sou o criador, idealizador e apresentador desse projeto. E nessa edição teremos mais participantes, desafios ainda mais criativos e novas dinâmicas de jogo que prometem fogo no parquinho, ou melhor, fogo no ateliê. E garanto para vocês que teremos trabalhos que valorizam a cultura brasileira, da gastronomia até o folclore, com muita emoção, muito desespero, é um reality, faz parte, mas também com aquela pitadinha de treta que eu sei que vocês gostam. Em todo episódio teremos um ganhador, o destaque positivo da semana e também um eliminado. Faz parte do jogo, até chegarmos à grande final. Mas apenas o campeão dessa edição, o Mestre do Biscuit 2025, levará para casa os seguintes prêmios: um apoio de massas da JL Artesanato, um kit completo da Condor, um kit de tintas Aquacolor Silver Bright, uma linha de ferramentas em inox by Camila Sixel, uma linha de produtos Red Lizzy, uma capa na revista virtual Artesanato em Casa, um vale compras na loja Fabi Rodrigues no valor de R$350, uma linha de moldes Biscuitando com Vivi, uma linha de moldes Bibiscuit e, para mim, o mais importante de todos, que é o troféu, símbolo da trajetória do nosso campeão, o futuro Mestre do Biscuit 2025. Criatividade, versatilidade e muita ousadia são requisitos principais para ser o campeão. Mas, gente, chega de papo, já falei muito. Eu quero saber agora o que vocês acharam das suas colocações no episódio passado. Bora assistir. Eu fiquei um pouquinho chateada de não receber nenhum voto das meninas. Elas são referência na área e saber que nenhuma delas escolheu minha peça, ai, doeu. Mas faz parte, eu sei que foi uma prova bem difícil, todas as peças estavam lindas, o pessoal fazendo pela primeira vez e entregando tudo, foi maravilhoso. E eu acho que essa é a essência máxima de uma competição justa, é você poder participar com oponentes que elevam o nível ali da competição. Isso engrandece muito a gente como artista. E em relação às críticas, eu acredito que foram críticas bem positivas, assim. Eu levei como críticas positivas porque os erros que apontaram foram erros que eu já tinha visto mesmo. Realmente o Louro não estava no melhor dia dele, mas de forma geral estou feliz que eu não fui para eliminação. A essa altura já é algo para você comemorar. E que bom que eu vou ter mais uma prova aí para competir. Oi, gente! O que dizer depois de muitas emoções, muita crueldade, muito sangue derramado? Sobre as avaliações da minha peça, eu achei bem justas. Eu já estava esperando receber esse tipo de avaliação, porque eu nunca fiz uma caricatura antes, então eu sei o meu desempenho. E apesar de tudo isso, eu tô bem satisfeita com ele. Eu gostei muito mesmo da minha peça, muito mais do que eu achei que eu gostaria, e eu tô bem feliz com ela. Da última prova pra cá, eu acho que eu parei de cobrar uma perfeição, que eu tava me cobrando demais. Porque eu notei que no programa eu sou a pessoa que modela há menos tempo. Eu sou praticamente um bebê da modelagem. Eu ainda tenho muito que aprender, então não é justo comigo mesma que eu me compare com pessoas que já trabalham há 7, 10 anos com biscuit. E apesar disso, olha o quão longe eu já cheguei, mesmo que me arrastando um pouquinho, é muito longe, é alguma coisa. E eu fiquei muito feliz com isso, e eu acho que mesmo eu tendo ido pra eliminação, isso não tirou a minha felicidade, o meu brilho, porque eu tô bem satisfeita com a minha peça e eu acho que nessa prova eu consegui fazer exatamente o que eu estava pensando em fazer quando eu me inscrevi para o programa, que foi tentar coisas novas e diferentes que eu nunca faria e ficar satisfeita com isso. Eu achei muito justa a minha colocação. Eu acho que não tem nem como, as meninas foram surreais de boas naquelas peças. A Rita Lee tava... Era a Rita Lee, não era um biscuit. Eu acho que ela pegou uma foto ali, editou e pode averiguar isso aí, produção. Porque tava muito real. A Ana Maria Braga, gente, surreal. A Carita é muito boa em caricatura. O Silvio da Maju, todas foram muito bem. E o Gustavo também foi muito bem. Eu não sei dizer se ele merecia ser eliminado pela peça. Acho que não. Eu acho que chegou a um ponto da prova que ninguém merece ser eliminado, né? Porque todo mundo tá entregando coisas muito boas.
Sobre minha colocação, eu confesso que eu imaginei que eu ficaria no top ali, no top... Eu, assim, olhando a peça da Thaís, eu falei, no primeiro lugar eu acho que não, mas pelo menos o segundo ali eu achei que eu ia ficar, porque, assim, eu olhei pra peça do meu Silvio e falei, nossa, olha como que ele tá diferente, tá tão caricato, mas se não gostaram, tá tudo certo, né, assim, eu entendi as críticas que as juradas falaram, mas... eu não mudaria nada no meu Silvio, eu gostei tanto dele, eu me sinto orgulhosa da peça que eu fiz. Por mais que eu não tenha ganhado, eu fiquei muito feliz de ter a peça desse jeito, não mudaria nada nele. Eu fiz essa peça no estilo caricato propositalmente, não foi pra me safar, Luiz, porque o meu pai, ele desenha caricatura desde que eu era criança, então eu sempre convivi com um estilo de desenho desse jeito. Então, quando teve a oportunidade de eu fazer uma peça parecida com os desenhos que meu pai faz, eu gostei demais, assim. Esse Silvio aqui tem muito da minha infância, porque eu assisti ele desde criança e é um estilo que meu pai já desenhava. Meu pai chama Silvio, meu pai imita o Silvio, então assim, essa peça aqui pra mim é muito especial, por mais que eu não tenha gostado, eu tô muito feliz com o resultado dela. Gente, a única palavra que resume o que eu estou sentindo deste episódio é surpresa. Eu tô extremamente surpresa com o resultado, porque esse estilo de modelagem realista, ele sai totalmente da minha zona de conforto. Já tentei fazer alguns estudos, já tentei fazer peças assim e não foi satisfatório o resultado. E com a Rita Lee foi diferente, eu gostei muito do que eu consegui fazer. Eu consegui tentar, imprimir na peça o máximo de personalidade dela e ouvir das juradas. Que eu consegui isso, nossa, sério, me deixou muito feliz, porque... eu acho que essa prova foi o meu maior desafio até agora. Maior, porque eu estava totalmente insegura no que eu estava fazendo, porém eu estava disposta a fazer. Durante a confecção tiveram alguns contratempos, eu deixei um pouquinho a peça de lado para terminar uma encomenda, tive que virar à noite para terminar uma encomenda porque o cliente não tinha gostado da encomenda, e aí eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer a peça, eu não vou conseguir terminar. Conversei com o Hugo, obrigada pelas palavras, sabe? Eu acho que foi fundamental para me ajudar, me recompor e conseguir entregar a peça e conseguir... Meu Deus, eu ganhei a prova! Eu tô muito contente. Eu achava que eu não ia ganhar. Eu achava que essa prova realmente era da Carita. O trabalho dela é maravilhoso. Eu já disse que a Carita, pra mim, é uma referência nesse estilo. Então, eu fiquei surpresa pela colocação e muito grata de verdade pelo feedback. Gente, o jogo tá funilando cada dia mais. Estamos agora com 4 participantes. Chegamos no top 4. Mas será que ele vai durar por muito tempo? Eu acho que não. A partir de agora, as regras da competição estão suspensas. Hoje não teremos poder de seca dourada, hoje não teremos jurados convidados, e hoje também não teremos apenas os nossos 4 participantes que ainda restam no jogo. A partir de agora, tudo pode mudar. Quem está na competição pode sair e quem saiu pode voltar. Poderemos ter uma renovação completa dos participantes. E neste episódio, teremos início a primeira repescagem da história do Mestre do Biscuit. E esse episódio funcionará como duelos. Um participante que já saiu vai duelar com um participante que ainda está no jogo. Se nesse duelo o participante do elenco atual ganhar, ele permanece na competição. Já por outro lado, se o participante que saiu ganhar o duelo, ele toma o lugar do participante que ainda está na competição. Ou seja, como eu falei antes, o elenco todo pode mudar. Mas tá, Luiz, qual o tema desse episódio? Comidas típicas brasileiras. O Brasil é um país riquíssimo em gastronomia, pratos típicos temos em todas as regiões do país. Selecionamos aqui alguns para que vocês consigam reproduzir o mais próximo do real. Bom, e qual será o critério de avaliação dessa prova? O mais simples de todos.
o que mais parecer com alimento real com os pratos reais ganha. Seja em acabamento, em textura, o visual dele e qual dá mais água na boca. Bom, pessoal, antes do sorteio das duplas e dos pratos, eu só queria informar uma coisinha aqui. Uma das participantes, a Camila, ela não aceitou voltar para a competição nesse episódio, mas ela veio aqui deixar um recadinho para vocês. Vamos assistir. Oi, gente! Tô aqui para dizer para vocês que eu optei por não participar da prova da repescagem, porque nada mudou, continuo, né, nas minhas lutas aqui, né, pessoais e na minha correria, loucura, e por conta disso tudo eu não iria conseguir dar atenção para a competição, então por isso eu optei não participar. Bom, é isso, pessoal. Bora pro sorteio então, começando aqui para sabermos quais serão as duplas. E vai girando, gente. Nesse momento aqui eu me sinto o Silvio Santos, viu? E o primeiro participante é Maju. Vamos ver com quem você vai competir. E você ficou com a Verônica. Primeira dupla formada, Maju e Verônica. Bom, então bora para a segunda dupla. Vamos lá. A primeira roleta ficou com Thaís. Thaís, bora ver com quem você vai competir agora. Vamos lá. Gustavo é o participante que a Thaís vai duelar. Vamos para a terceira dupla, gente. Vamos lá. Roda a roleta. Giovana. Giovana, você ficou com a Lucy. Terceira dupla, Giovana e Lucy. E agora, para o último sorteio, que não é mais surpresa, ficamos aqui com a Carita duelando contra o Mikael. Bom, primeiro sorteio de hoje foi feito, que foram as duplas. Agora, bora saber qual prato típico cada dupla terá que modelar. Bom, a dupla Maju e Verônica ficará com... Vai parando, feijoada. Um prato, olha, delicioso, vai ser muito difícil de fazer, viu? Prosseguindo com a segunda dupla, Thaís e Gustavo, vocês ficarão com quitutes de bar. Vale lembrar que serão 4 quitutes, a escolha fica a critério de vocês. Chegando agora que é a vez da Lucy e da Giovana. Bora pro sorteio. Vai parando. Meninas, vocês ficaram com tapioca. Doce, salgada, também é critério de vocês. E agora, nossa última dupla, Carita e Mikael. Vocês ficaram com prato feito. Mas e aí, meus competidores, o que vocês acharam desse desafio, dessa dinâmica maluca, que pode eliminar qualquer um de vocês e também pode trazer qualquer um de vocês de volta? E vocês aí achando que vai sair tão fácil assim, mas pra alegria de muitos, tristeza de poucos, eu tô de volta com uma nova oportunidade. Eu já queria começar dizendo que o Luiz, ele tá muito louco, porque, juro pra vocês, eu fiquei de queixo caído depois de descobrir como seria essa repescagem. Porque a partir de agora pode mudar todo o elenco dessa temporada, ou seja, pode voltar as 4 pessoas que já saíram e sair as 4 pessoas que ainda estão. Então eu não faço ideia do que vai acontecer daqui pra frente, quem vão ser os novos participantes, mas eu sei que eu quero voltar. E duelar com a Thaís, eu confesso pra vocês que eu tô com um pouco de receio, porque a Thaís pra mim é uma das competidoras mais fortes. Então vai ser um duelo bem difícil e eu tenho que fazer por merecer minha permanência nesse reality. Eu tô feliz com o tema da prova, porque era um tema que eu já tava esperando, era um tema que eu queria. Nunca fiz na minha vida, mas eu acho que vai ser divertido de fazer. Eu e a Thaís, a gente ficou com quitutes de bar e a gente combinou de escolher 4 quitutes iguais, até para ter uma melhor comparação na hora da avaliação e ser um pouco mais justo também. A gente ainda não escolheu quais que vão ser esses 4 quitutes, mas a gente está conversando para entrar em acordo. A minha estratégia para continuar no reality é tentar escolher 4 quitutes que eu considero um pouco mais fáceis e que eu conheço algumas técnicas que dá para fazer com a massa de biscuit que talvez a Thaís não saiba. Se ela não souber, pode ser uma vantagem para mim, mas se ela souber, vai ser uma comparação de quem acabou fazendo melhor. Eu vou ser sincera, eu achei uma sacanagem. Por quê?
Gente, se fosse uma repescagem só com as pessoas que foram eliminadas entre elas, eu acharia ok, justo. Mas fazer uma repescagem e fazer a gente duelar. E quem ficou até agora, ficou aqui, fez tudo, meu, pode ir embora assim, sabe? Eu achei sacanagem, mas tudo bem, faz parte do jogo, né? Estou aqui pra isso, pra jogar e eu vou jogar. Sobre a minha dupla, o Gustavo, eu gostei. Porque eu acho que ele é muito talentoso, ele é, sabe, um grande adversário. Eu tentei jogar estrategicamente, né? Fazendo com que, infelizmente, ele saísse. Minha estratégia não deu certo, ele voltou. E agora a gente vai ter que duelar, então eu que lute pra ficar. Gustavo, gosto muito do teu trabalho, gosto de você. Mas, infelizmente, um dos dois vai ter que sair e eu estou torcendo para que não seja eu. E o que eu pretendo fazer é explorar muito a textura e, principalmente, pintura. Eu acho que a pintura, ela vai dar uma finalização, ela vai trazer algo mais realista. Então, eu espero que eu consiga reproduzir o que tá na minha cabeça. Porque na minha cabeça tá maravilhoso, tá lindo. Vamos ver na prática, porque aí o negócio é diferente. Espero que dê certo. Não tenho a mínima ideia de como eu vou começar, mas eu sei que alguma coisa eu vou entregar. Gente, quando falou de repescagem, não imaginei que seria tão diferente, gente. Nunca imaginei. Eu achei uma estratégia assim que eu nunca vi nada parecido. E eu achei uma estratégia, assim, muito bacana. Porém, né, vai ser muito mais difícil. Porque vou ter que duelar com uma pessoa maravilhosa e super talentosa. E é a Maju, gente. Então vai ser uma oponente difícil, né? E a minha estratégia para poder conseguir é tentar fazer a minha peça ficar o mais realista possível, né? Porque acho que o que vai contar aí é você olhar pro prato e não imaginar que aquilo é biscuit, é imaginar que aquilo é um prato que realmente é para comer. Então, essa é a minha estratégia para ganhar o jogo. O que eu achei da dinâmica da repescagem? Eu achei que foi muito injusto. Não gostei. Eu imaginava que teria em algum momento uma repescagem, mas eu não achei que fosse desse jeito. Mas a gente competir com quem já foi eliminado, a gente que lutou até aqui, ter que lutar com quem foi eliminado, eu achei injusto, não gostei. Minha estratégia para permanecer na competição? Não faço ideia, não tenho estratégia. Tô só seguindo o fluxo e vendo o que a vida me leva, o que a vida me traz. E eu tô só seguindo o fluxo, eu não tenho estratégia nenhuma. Eu vou fazer o meu melhor e não tem mais o que fazer, né? Dou o meu melhor e é isso. Você gostei da prova de comidas típicas? Não gostei. Não gosto desse tema desde os outros episódios, das outras temporadas. Eu não gosto. Não gostei de ter pegado a feijoada, não gostei de nada. Desse episódio aqui eu vou só seguir a vida, não tem muito o que fazer, não gostei, é isso. Oi, gente. Me perguntaram o que eu achei da dinâmica da repescagem e, gente, eu achei uma grande maluquice. Eu não esperava que isso ia acontecer. Nós que já saímos do reality, voltar pra competir, duelar com quem ainda está no reality, então pra mim isso é uma grande maluquice. Mas eu tô super ansiosa e nervosa com essa grande oportunidade para que eu possa voltar pra competição. E a minha dupla é justamente a Gi. A Gi é a pessoa que foi comigo no primeiro episódio por eliminação. E eu duelei com ela lá pra ver quem ia ficar, quem ia sair, e eu saí. E agora vamos duelar de novo. Então, muita coincidência. E a minha estratégia, se acaso eu voltar pro reality, é entregar mais do que eu já sei fazer e não ficar querendo inovar demais, porque, né, às vezes a gente não entrega, como vimos no primeiro episódio. E eu gostei muito da prova, eu já gosto de fazer comidas em biscuit, eu faço algumas coisas mais fofinhas, mais doces, então eu achei super legal eu conseguir justamente fazer a tapioca, que eu vou fazer uma tapioca doce, tentar usar bastante chocolate, morango, uma coisa bem bonita
e docinha. Espero muito que pareça com comida, muito, muito mesmo. E é isso, tô muito ansiosa para entregar essa peça e já tô aqui planejando tudo e começando a fazer. Agora sobre a dinâmica da nova prova. Eu só tenho uma coisa pra dizer e é um recado pra produção, diretamente pra produção. Vocês são cruéis. Vocês são malucos e passaram totalmente dos limites. Brincadeira, gente. Eu tô com um sentimento bem misto sobre essa prova. Porque o meu sentimento de telespectadora, né, de pessoa que vai assistir o programa, eu achei uma prova bem legal. Eu achei muito divertida a dinâmica, eu achei muito surpreendente. Eu acho que ninguém tava esperando por isso, mesmo com a repescagem. Essa possível troca de elenco, eu acho que pegou todo mundo de surpresa e vai pegar o público de surpresa também. E isso é muito bacana. Mas, a minha opinião como participante, eu não consigo deixar de achar meio injusto. Porque, querendo ou não, todas as participantes restantes lutaram pra estar aqui, seguiram as regras, entregaram peças boas. Não foi questão de sorte, a gente mereceu estar aqui. Eu lutei muitas provas de eliminação. Todas nós demos o nosso melhor até agora e estamos aqui porque nós merecemos. E os outros participantes foram eliminados, tiveram um tempo longo de descanso enquanto a gente estava aqui na correria, uma prova atrás da outra sem parar. Sem contar que quem foi eliminado agora, se nós formos eliminadas as participantes restantes, a gente não vai ter uma segunda chance igual eles estão tendo. Então, de certa forma, é um sentimento que a gente tá meio que jogando a nossa trajetória no lixo, com uma prova só. Sobre a minha inimiga, brincadeira, a minha parceira de duelo, que é a Lucy, eu não tive muito a oportunidade de conhecer a Lucy, porque ela foi a primeira eliminada, então a gente não conseguiu se aproximar tanto. E eu não sei muito o que esperar dela, porque ela não conseguiu mostrar muita coisa no programa. E tanto no perfil dela quanto no programa, ela fez só personagens. Vai que ela é a rainha da comida em biscuit e a gente não sabe. Ai, sei lá, só quero sobreviver. Não sei nem o que eu vou fazer, eu só vou fazer. Calma, gente, que eu não ia aparecer no episódio épico desse, o episódio de repescagem, com o Luquinho Verde que me eliminou. Cataram a referência? Cego de um olho, enxergando com o outro. Vamos ver se um realmente faz a diferença, né, Luiz? Mas enfim, gente, que dinâmica louca foi essa? Tipo assim, quando eu recebi o convite de repescagem, tipo, eu fiquei louco, né? Mas passou 1001 coisas na minha cabeça, mas isso é totalmente diferente de tudo que eu já vi e de tudo que eu imaginei. Gente, muita loucura. E olha, eu já vi que teve gente que não gostou da volta dos participantes dessa repescagem e já soltaram um shadezinho pra mim, tá? Soltaram. Mas assim, vamos ver no que vai dar isso, né? Só sei que muita loucura, muita loucura. E eu sei que vocês também não estavam esperando, né? Mas é isso, gente. Vamos que eu tô aqui, ó. Quem catou a referência catou, então já sabe que eu tô com sangue na massa. Quer dizer, nos olhos. Eu achei essa dinâmica de repescagem, no mínimo, polêmica. Porque, imagina, sei lá, a pessoa que saiu lá no primeiro ou no segundo episódio voltar e pegar todo esse atalho e chegar daí na reta final. Não sei. Acho que pra quem assiste vai ser bem interessante, mas vamos ver o que sai daí. Eu vou dar o meu melhor pra conseguir manter meu lugar aqui. E não, Cacá, você já participou, já foi, já. Agora só na quarta temporada, aí você tenta de novo. Na terceira, não. Pior que eu gostei da prova. Eu acho que o desafio de fazer algo parecer uma coisa que não é, nossa, eu amo! E você vai ter que imitar a textura, as cores, nossa, sensacional. Eu acho que é um desafio bem digno de competição mesmo. Tô bem empolgada e agora a minha estratégia vai ser apostar nessa imperfeição mesmo dos alimentos no prato. Tenho uma ideia do que eu vou fazer, mas estou decidindo ainda a entrada e saída de alguns ingredientes aí no prato, mas eu tô confiante. Eu acho que eu vou conseguir agregar aí o que a prova tá pedindo, né? Um prato realista mesmo, então vou focar no realismo, 100%. Bom, gente, então é hora de começarmos esse desafio, essa batalha de fato para saber quem fica, quem sai.
quem volta ou quem permanece. 8 dias para fazer mais que o suficiente, né, gente? Não vai ter uma mega estrutura, para secar também não teremos dificuldades. Então, 8 dias contando a partir de agora. Bora pro making off. Comecei minha jornada fazendo muito arroz. Tem que fazer um por um, gente, não tem jeito. E ao total, assim, eu gastei em média umas 5 horas e meia pra fazer só a superfície do arroz. É claro que eu não ia fazer 100% ele todo, né, no prato. Então eu gastei praticamente esse horário todo. Meus dedos ficaram todos adormecidos, os que eu usei, né, pra fazer o arroz. Foi um processo muito péssimo, não gostei. E pra poder me ajudar na quantidade, assim, pra mim não fazer muito arroz, eu usei massa corrida pra fazer a base, assim, tipo um montinho do arroz, e daí eu só vinha salpicando ele. Então eu coloquei, cobri o prato com filme plástico e depois vem com a massa corrida fazendo um formato assim de arroz quando você coloca no prato. Aí minha tentativa falha de tentar soltar o arroz e decidi que ele vai ficar meio empapado mesmo, porque a maioria dos brasileiros faz um arroz empapado, né, gente? E os que estavam soltos eu vim salpicando por cima. Então foi um processo longo, demorado, mas acho que valeu a pena no final, não tenho muita certeza. No final ele ficou assim, ficou meio junto, mas depois vocês vão entender. Comecei a fazer o processo do feijão também, foi bem menos tempo. Eu pesei na balança para ficar todos mais ou menos com o mesmo tamanho, facilitar minha vida. Foi melhor. Aqui eu já comecei a fazer a carne. Ela ficou bem parecida com uma pedra. Tentei fazer o máximo de texturas que eu consegui, mas assim, como ia estar no caldo, não ia aparecer muita coisa. Então fiz ali uns detalhes, umas marcações e ficou por isso mesmo. Agora vamos mostrar um pouco de perrengue. Fui fazer a couve, estiquei uma massa, passei um secador para ela secar mais rápido e ficar mais fina, coloquei para secar. Tudo bem. No outro dia ela já estava seca e minha ideia era fazer exatamente isso daí, vim cortando as tirinhas com ela seca. Eu amassei, mas não tava parecendo uma couve, então eu tive que refazer muita coisa, tá vendo? Ficou horroroso. Eu abri uma nova massa, bem fininha, e aí vim cortando as tiras ainda mais finas. A massa ficou tão fina que dá pra ver atrás dela. E aí eu vim amassando fiozinho por fiozinho enquanto ele ainda estava úmido. E aí deu super certo. Ficou bem mais parecido com uma couve. Vocês vão ver aí no final. Eu recortei bastante até dar a quantidade certa. Fui amassando um por um. No final deu um aspecto de couve refogada. Pra laranja eu fui fazendo as texturas com escova de dente, estecas e etc. O caldo já foi meio caótico, tá? Coloquei massa corrida com essa tinta xadrez marrom, água e fui misturando. Mas assim, essa cor não tava ficando legal. E foi muito difícil pra diluir essa massa corrida só na colher. Mas eu fui insistindo, tava ficando com uma cor de diarreia, gente. Isso não tava legal. No vídeo não dá pra ver exatamente como que tava a cor, mas tava com a cor de diarreia horrorosa. Então eu coloquei mais tinta marrom, que eu já tinha em casa, com tinta preta. Eu fui misturando e deu mais ou menos a cor que eu precisava, assim. Não ficou exatamente do jeito que eu queria. Como tava com uns pedacinhos de massa corrida ainda, eu tentei coar. Não deu certo, porque tava muito grossa. Aí eu tirei e passei só na peneira. Aí dá pra ver, ó, os pedacinhos. Ficou um pouquinho melhor, assim, não deu pra melhorar tanto, mas enfim. Coloquei mais água pra ficar mais líquido. Coloquei todos os feijões, a carne e tudo mais e botei no prato. Aí deu certo. Eu tinha colocado filme plástico no prato pra poder proteger ele. Acabou que vazou por baixo, virou uma bagunça, porque eu fiquei com raiva, arranquei esse trem e virou uma bagunça, gente. Esse processo inteiro foi uma bagunça. Pintei a couve com tinta e água, diluí a tinta assim e fui misturando ela, depois coloquei pra secar. O resto do processo eu não consegui gravar pra vocês, mas daqui a pouco vocês vão ver o resultado final.
Então vai por mim. Quando for fazer pintura, vai pintando por camadas, que dá muito certo. Oi, pessoal! Então, gente, eu ia utilizar um prato de verdade para poder fazer aqui a minha feijoada, mas como eu não encontrei nenhum prato aqui que desse para poder utilizar nessa feijoada, eu resolvi fazer um prato com massa. Então, nesse momento estou aqui abrindo essa massinha, depois eu vou utilizar um cortador redondo e uma forma que eu tenho aqui de isopor, que parece uma quentinha, que eu vou utilizar como o molde para ela secar no formato certinho. Então, gente, aguarde aí cenas dos próximos capítulos desse prato de feijoada. Oi, pessoal! Vim mostrar para vocês aqui como está o andamento do meu prato de feijoada. Nesse momento, até agora, eu fiz o prato, como vocês estão vendo aí o formatinho que ele ficou. Eu queria que ele ficasse nesse formato mais rústicozinho mesmo, né? Aí eu já fiz a farofinha, a couve, o arrozinho que eu fiz. Gente, eu tive que fazer grão por grão desse arroz. Ai, meu Deus, pensa numa dificuldade. Foi grão por grão. Essa couve, né? Eu fiz também já a laranjinha ali. Tá deixando ela ali quietinha no lugar onde ela vai ficar. Já fico ali visualizando mais ou menos como tudo vai ficar no prato. Aqui tá secando o feijãozinho, as carninhas ainda estão um pouco úmidos. Por isso eu não coloquei ainda ali no prato, porque eu tô esperando secar. Porque depois que eu posicionar toda essa carninha e esse feijão, eu vou jogar ali uma resina que vai simular o caldinho do feijão. E é isso, galera. É desse jeito que tá meu prato de feijoada. A única coisa que eu sabia sobre essa prova é que eu queria fazer uma tapioca de frango com queijo. Até porque é o meu sabor favorito. Pra ficar mais fácil, eu resolvi começar pelo recheio. Mas eu confesso que eu tava bem perdida. O frango desfiado foi a parte que mais me deu trabalho de longe. Porque eu tive que ir cortando pedacinho por pedacinho e depois vir desfiando eles. Eu também cortei esses cubinhos vermelhos pra fazer o tomate. Até porque ninguém gosta de uma tapioca sem um temperinho, né? E eu também não pude deixar de fora a cebolinha. Uma dica bem legal para quem faz sombreamento é usar essas fitas líquidas. Basicamente, você vai passar ela em toda a parte que você não quer pintar e não quer sujar. Como eu ia fazer um sombreado no frango, eu resolvi passar fita líquida no queijo, porque eu queria que ele mantesse essa cor mesmo. Depois de alguns minutos ela vai secar e vai ficar transparente. E aí é só você vir pintando, sem medo de sujar. E por fim é só arrancar a fita com o dedo mesmo. Para imitar a textura da massa da tapioca, eu resolvi usar essa escova de lavar sapato. É bem facinho de fazer. Você precisa basicamente pressionar a escova no biscuit. Oi, gente. Eu ainda não consegui começar a fazer a minha peça. Eu ainda tô numa parte mais de estudo do que eu vou fazer. Então eu vou fazer uma tapioca doce. E eu tô querendo fazer uma tapioca com Nutella, bastante morango, talvez colocar mais alguma outra fruta pra compor. E aí, pra conseguir me ajudar a inspirar a fazer essa peça, eu comprei os ingredientes pra fazer uma tapioca aqui em casa, da mesma forma que eu vou fazer ela em biscuit. Então eu vou fazer essa tapioca, eu vou comer essa tapioca, eu vou imaginar como que eu vou fazer. E a partir dela que eu vou ter as minhas referências pra fazer. Mas até agora eu não fiz nada ainda. E eu tô ainda juntando as ideias ainda do que eu vou fazer. E com essa ideia de fazer esse prato primeiro para conseguir ter a inspiração principal. Para esse desafio, estou usando a massa da JL Artesanatos na cor natural. Eu vou fazer a massa da tapioca com a massa natural, usando um pouco de massa tingida de branco, para fazer a composição da massa da tapioca, pois eu vi que ela tem uma coloração um pouco mais transparente em algumas partes e algumas partes um pouco mais brancas. Então eu vou começar a abrir a minha massa e primeiro vou usar a massa natural para fazer a primeira parte da massa e depois vou colocar um pouco de massa branca para fazer os grânulos que tem de branco na massa da tapioca. E um material essencial para essa tapioca foi essa escovinha de mãos. Eu uso muito aqui no ateliê e dá essa textura bem legal que tá dando um acabamento muito bom pra massa da tapioca. E vamos agora jogar o recheio de chocolate dentro da tapioca. É a hora que pode dar tudo certo ou tudo muito errado. Mas tá parecendo muito uma calda de chocolate, achei isso incrível. Aproveitando que essa misturinha está ainda úmida, vou colocar alguns dos morangos que eu fiz
para compor essa peça. Eu estou atrasado e até agora é isso. Tem muita coisa para fazer, mas vai dar tudo certo. Seria esse meu último making off? Espero que não. Já fiz comidinhas assim mais mini, nunca fiz nada desse tamanho que caiba nesse prato aqui. Tem um palpite de que o Mikael vai fazer alguma coisa típica da região dele, não sei, mas tô chutando isso. E vou buscar também trazer um pouquinho de regionalidade aqui. Vou fazer algo mais típico de São Paulo. Eu vou mostrar um pouquinho da modelagem para vocês. Eu misturei essas duas massas da JL, o verde com a incolor, para poder ter esse tom de alface. Eu vou fazendo essa primeira marca com o cabo do pincel mesmo, e depois, quando eu começar a dobrar, eu corto com a tesoura para deixar o mais parecido possível com o que eu tô vendo aqui no monitor. Depois eu faço as dobrinhas e fiz mais ou menos umas 3 dessas pro caso de precisar. Como a prova tem um prazo bem curtinho, eu prefiro fazer a mais do que a menos. Eu vou deixar essa folhinha secando no papel alumínio. Os tomates eu fiz com 2 cortadores redondos de tamanhos diferentes, já com essa intenção de não deixar ali absolutamente perfeito demais. Eu acho até que vai ser um pouquinho mais trabalhoso, porque antes de secar tudo, eu vou ter que remover esse meio para colocar as sementes. Eu dei uma amassadinha nessas batatas também, para não ficarem muito quadradinhas. Eu adorei essa cor, eu achei que ficou bem cor de batata crua mesmo, e depois eu venho com um sombreamento para fazer a parte douradinha, mais realista. Já para fazer o ovo e o arroz, eu misturei incolor com branco, e não quero ter que pintar o arroz, então eu já quero deixar mais ou menos ali no tom base dele. Pro ovo frito, eu vou usar mais ou menos o princípio que eu fiz ali no alface. Vou puxando nas laterais da massa para ir afinando, e depois fiz algumas texturas com papel alumínio também. A gema eu não vou fazer agora, eu vou deixar essa clara secar um pouquinho mais. O feijão, assim como o arroz, eu não vou mostrar tudo, mas o processo vai ser basicamente esse: enrolar bolinhas imperfeitas. A minha maior dúvida agora é qual carne eu vou colocar. Eu tô pensando ainda, não decidi. Bom, gente, o prato é esse aqui. O arrozinho aqui tá parecendo uma larvinha crescendo. Tá bem triste, mas é produção, né? Vou ter que fazer vários deles, e eu não sei se eu vou fazer aquele bolinho montadinho. Eu acho que eu vou fazer ele solto mesmo no prato, porque eu acho que vai ficar mais legal. Tô pensando também. Feijãozinho também falta muito. E as batatas, a mesma coisa. Isso aqui é só pra eu ter o primeiro padrão, mas vai ficar mais ou menos assim. Tô confiante, acho que vai dar certo. Mas esperar secar um pouquinho agora pra ir montando o restante. Então, gente, pra fazer o arrozinho, eu fiz essa ferramentazinha aqui. Eu utilizei 2 palitos de picolé, né? Alguns alfinetes, e os alfinetes eu fui colando com a marcação um espaço de 1 centímetro cada. Isso para ajudar, né? Para não sair cortando um por um. Então isso aqui me ajudou muito, não só para fazer os arrozinhos, como também para fazer o feijão. Eu vou fazer uma demonstração para vocês, e se vocês quiserem, eu posso ensinar a fazer isso aqui. Não é uma coisa que eu vou usar muito, eu acho, no meu trabalho, mas facilitou bastante para fazer os arrozinhos. Então, você vem aqui com um rolinho de massa, né? Você abre na espessura que você quer o arrozinho. É importante abrir um pouquinho mais grosso, né? Uma espessura um pouquinho mais grossa, porque quando a massa encolher, ela vai secar e vai encolher um pouco. E vem basicamente aqui com ele, ó. Então, deixa eu colocar aqui pro centro. Você vem aqui, vai só girando. E os rolinhos, ó, já ficam todos destacados, tá vendo? Aí você guarda num potezinho, assim. Relevem, porque eles já estão refogados, tá, galera? Olha como ficaram os feijãozinhos. Dá pra ver que eu fiz umas bandinhas separadas, porque o feijão ele não vai ser todo perfeitinho, né? E fiz 2 a 3 tons de marrons, sabe? Pra não ficar todos as mesmas cores. Gente, fazer isso aqui demora tanto. Passavam-se 3 horas e eu ainda tava modelando esse arroz, porque foi literalmente 1 por 1 que eu fui fazendo. Sorte que eu fiz essa ferramentazinha que me ajudou bastante. Bastante mesmo. Olha, gente, esses alfaces. Ai, Cacá, mas por que tá um alface
vermelho não, transparente. Tô confundindo com a tomate. Então, eu acho mais prático eu fazer assim e depois vir pintando, né? Porque o caulezinho do alface, ele é mais branquinho, mais transparentezinho também. E a folhagem nas pontas, elas são mais verde, né? Então, eu tenho uma certa dificuldade em fazer o degradê só com a massa. Eu vou utilizar esse prato aqui. Ele não é um prato nem tão fundo e nem tão raso. Mas, tipo assim, se eu fosse fazer o feijão, o arroz, para preencher tudo isso aqui, gente, eu ia precisar fazer o triplo de cada um desse. Então, qual foi a minha ideia? Fazer um fundo extra para esse prato. Então, eu plastifiquei com o prato com o gesso, né? E depois coloquei o gesso com plástico filme. E depois eu coloquei o gesso. Aí ele vai fazer um fundo falso aqui, sabe? Vai deixar o prato um pouco mais raso, sendo que esse fundo não vai aparecer quando tiver com os alimentos. E outra coisa que eu ainda não fiz, que também vai para a comida, são os macarrões. Mas até o momento é isto. Fiquem na torcida por mim, continue cruzando os dedinhos, tá? E é isso. Conversei com o Gustavo, já que nós vamos duelar, a gente achou justo se a gente fizesse os mesmos petiscos. Então, entramos no acordo e decidimos que vamos fazer pastéis, batata frita, croquete e anéis de cebola. Então, eu acho que vai ser legal, né? Também na hora da avaliação, comparar como cada um fez os mesmos alimentos, já que os nossos colegas também vão ter que fazer o mesmo prato, então achei assim justo a gente combinar para fazer os mesmos alimentos. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como eu vou fazer tudo isso. Como eu não vou precisar fazer uma base, eu já separei um bowl para colocar cada porção. Então eu já fiz rolinhos ali com alumínio para saber a quantidade de alimento que eu preciso fazer. Eu escolhi fazer o rolinho para não gastar tanta massa e secar rápido. Já fiz o encape com a massa natural. Aí em seguida já vou fazendo outro encape, só que com a massa que eu quero usar. Então eu finalizo ali, dou mais forma pro meu croquete e eu vou texturizar porque eu quero explorar texturas. Em seguida já vou separando ali as batatas. Eu vou cortando e depois eu tiro só as pontinhas delas. Elas estão assim, não foram fritas ainda. Para os anéis de cebola, só abri um rolinho e eu fui apertando para dar um pouquinho de forma. Usei também a massa natural porque depois eu quero fazer uma pintura um pouquinho mais realista. Não tá pronto ainda. Eles precisam ser empanados. Separei então a farinha de mandioca grossa, eu tentei pigmentar ela ali, mas eu fui misturando, eu vi que só tava empelotando e não tava pigmentando nada. Então eu mudei a estratégia, decidi peneirar e deixar ela fina e depois fazer a pintura quando estivesse no croquete. Fui colocando ali cola pra poder, né, grudar a farinha, então eu coloco bastante cola e eu espalho bem. Como eu não tinha gostado da textura que eu fiz, eu queria que ficasse um pouquinho mais realista, eu decidi passar o croquete ali na farinha de mandioca para que ficasse um pouco mais realista. Por isso, eu só vou conseguir fazer a pintura quando ele estiver bem seco. Então, vocês só vão ver ele pronto na hora da apresentação do prato. Para o pastel, eu abri uma massa, mais ou menos da mesma espessura que uma massa de pastel. Coloquei o meu recheio favorito, que é o recheio de queijo. E agora eu vou tirar o excesso de massa para que ele fique mais proporcional, mais bonito. Em seguida, para dar um acabamento, eu usei aquelas carretilhas de pastel mesmo. E eu faço essa textura nos dois lados, no lado de cima e no lado de baixo. Como eu queria que ele ficasse com uma textura realista, eu já fui logo pesquisando e encontrei um vídeo do Luiz e a dica foi fritar o pastel de biscuit para ficar com a mesma textura do pastel de verdade. Eu estava com medo, mas coloquei ali e eu não deixei ficar douradinho. Eu só quis mesmo que ficasse com a textura para que depois eu conseguisse fazer esse efeito de frito com a pintura. Então eu só queria mesmo que ficasse com a textura.
Então a parte douradinha vai ficar mesmo na hora de pintar. Olha, eu gostei bastante da textura, que acabou ficando no pastel. Então eu só vou lavar, tirar o óleo para fazer a pintura. E os petiscos vocês só irão ver prontos na hora da apresentação dos pratos. Comecei separando algumas fotos de referências dos quitutes que a gente escolheu. Eu e a Thaís, a gente combinou de escolher os mesmos, até para ter uma melhor comparação na hora da avaliação, que foram anel de cebola, batata frita, pastel e croquete. Eu já tinha visto uma dica, mas eu nunca tinha testado, que é ralar o biscuit já seco. No caso aí, eu usei uma cadeira da Dona Hermínia do episódio passado que deu errado, e eu resolvi ralar ela para ver como que ia ficar. Mas eu nem sei se eu vou usar isso aí, eu fiz mais para testar mesmo, e se caso der errado, minha primeira opção. Comecei pelo anel de cebola, que pra mim era o que tinha um formato mais fácil, e eu fiz ele meio irregular mesmo. Até porque os anéis de cebola eles não são tão perfeitinhos assim, não são todos iguais. E eu fiz mais ou menos uns 5, porque o prato que eu tenho aqui não é tão grande, e precisei caber todos os quitutes, então não podia exagerar muito na quantidade de alguns. Depois eu fui pro croquete, eu fiz ali uma misturinha com massa e um pouco de pó de serragem que eu peneirei. Mas gente... eu não gostei muito do resultado não, ficou parecendo outra coisa. Então, eu acho que eu vou seguir com a minha outra opção. Já a batata frita, eu não quis trazer uma batata frita muito tradicional, daquela compridinha, meio McDonald's, sabe? Eu quis fazer mais uma batata frita rústica, mais artesanal. Talvez eu tô me dando um tiro no pé, mas a compridinha eu acho que seria muito simples, então eu quis trazer essa que é um pouco mais detalhada, pelo menos. E por fim o pastel, eu fiz como se fosse a massa de pastel, estiquei a massa de biscuit e depois cortei no formato ali para poder rechear. E o recheio desse pastel é um delicioso bloco de massa natural. Depois disso foi só apertar um pouquinho com garfo em volta dele, porque é o que normalmente a gente faz em casa. E vocês vão me achar uma pessoa mais estranha ainda se eu contar pra vocês que eu gosto de pastel adormecido. Ou seja, é aquele pastel de um dia pro outro que sobra. E eu tive a brilhante ideia de fritar a massa de biscuit pra ver como que ia ficar. E olha o que aconteceu. Deu errado. Para a gravação. Meu Deus. E o segredo era só não ter usado uma colher de plástico, porque no fim eu acho que deu tudo certo. E agora, aproveitar que a cebola já tinha secado, eu vou empanar ela com pó de serragem peneirado, aqueles pó de serragem que se usa para hamster, e um pouquinho de cola. E depois eu fiz como se estivesse empanando uma cebola mesmo, então eu passei na cola e depois no pó de serragem. E eu acho que o resultado até que ficou bem bacana, porque foi a alternativa que eu encontrei para fazer esse efeito. E a minha mesa, ela tá um caos assim de tanta tinta e pó espalhado, tem pó na prateleira, na mesa, na cadeira, em mim, em tudo. Mas agora só o que me falta é pintar esse tanto de batata uma por uma. E também empanar o croquete, que agora não tá mais parecendo um tolete. É, gente, não tá fácil. E eu confesso que pra mim essa é a prova que mais tá me deixando ansioso pra saber o resultado final. Então, prazo de modelagem de 8 dias se encerra agora. Quem fez, fez. Quem não fez, vai entregar do jeito que tá. Começando aqui pela primeira dupla, Maju e Verônica, com a feijoada. Quem é que tá com fome? No prato de hoje temos feijoada com caldo bem grosso, aquela couve bem fininha e um torresmo e laranja pra acompanhar. Eu nem sou tão fã de couve assim, mas deu uma vontade de comer. E esse torresmo, ai gente, que é isso? Eu confesso pra vocês que eu nunca comi laranja na feijoada, mas tudo tem a primeira vez, né? Eu sou do time das pessoas que não gosta da feijoada gorda, então eu coloquei uma carninha ali, umas linguiças. Ficou muito bom, viu? Mas agora falando sério, eu gostei bastante do resultado desse prato. Usei técnicas, assim, tive que pensar bastante no que fazer, mas eu acho que deu super certo. Oi, gente, vim mostrar pra vocês o resultado da minha feijoada, gente. Olha, eu amei fazer esse desafio da comida. Ainda bem que eu voltei na repescagem e tive a oportunidade de fazer essa peça. Gente, a minha feijoada tem a laranja, a couve, a farofa, o feijãozinho. Usei a massa JL para produzir toda essa peça, com exceção, né, do prato e também da caldinha do feijão, que eu utilizei resina para poder dar esse efeito assim de feijão bem molhadinho. E espero que vocês tenham gostado desse resultado tanto quanto eu gostei. Então, beijos e espero que tenham um próximo desafio.
E agora com a segunda dupla, composta por Thaís e Gustavo, fazendo quitutes de boteco. E olha só quem ganhou destaque no cardápio! Meus quitutes estão tão perfeitos que vieram parar nesse restaurante. Temos pastéis, croquetes irresistíveis, batatinhas fritas bem douradinhas e, é claro, anéis de cebola. E não posso esquecer do toque especial: molhos incríveis. Eles foram feitos com cola de silicone e tinta para deixar cada detalhe ainda mais realista. Nada daqui é comestível, é 100% artesanal. Desafio entregue. Será que enganei alguém? Que tal uns quitutes enquanto assistem esse episódio? Porque eu não sei vocês, mas só de pensar numa batatinha, um pastelzinho, já me bate aquela fome. E para essa peça eu fiz 4 quitutes bem tradicionais nos barzinhos, como croquete, pastel, batata frita e anel de cebola. E eu fiz aquela batata frita rústica temperadinha, que pra mim é a melhor de todas. E claro que não podia faltar os molhos, aquela maionese caseira e aquele ketchup bastante duvidoso. Fiz alguns quitutes abertos, até porque a gente precisava saber qual era o sabor deles. E eu espero ter conseguido deixar todo mundo com fome enquanto assistia, porque eu fiquei. Dando continuidade pela terceira dupla, Giovana e Lucy com tapioca. E a minha tapioca de frango com queijo ficou assim. Apesar de ser um prato bem simplesinho, no fundo eu gostei da minha tapioquinha. Eu confesso que eu achei que eu seria um desastre nessa prova, mas eu até que gostei bastante do resultado. Inclusive, eu fui uma das pessoas que era contra totalmente ter essa prova durante essa temporada do programa. Mas no fim eu acho que foi até uma coisa boa, porque eu vi que não era esse bicho de 7 cabeças que eu achei que fosse. E vendo os vídeos dela agora tá me dando uma vontade de comer uma tapioquinha. E o prato para esse desafio foi a tapioca. E eu optei por fazer uma tapioca doce. E de recheio eu escolhi o chocolate amargo, morangos e alguns mirtilos também. Na parte interna da tapioca coloquei chocolate, alguns morangos fatiados e um pouquinho de mirtilo. E na parte de cima eu coloquei também alguns morangos para decorar, mirtilos e alguns fios de chocolate. Para me ajudar a fazer esse desafio, eu até fiz uma receitinha aqui em casa de tapioca, mas não ficou tão bonita quanto essa, mas muito gostosa. Mas me ajudou muito na hora de estudar como fazer a textura e a coloração de cada item que coloquei nesse prato. E agora finalizando aqui essa batalha com a Carita e o Mikael, que fizeram um PF, ou um prato feito. Eu reuni todos os ingredientes mais tradicionais do prato feito, incluindo um que eu detesto, que é o bife acebolado. Gente, eu não como cebola de jeito nenhum. Mas aqui é tudo pela estética, tudo pela prova. Então eu fiz questão de caprichar nos detalhes. Fiz o arroz grão a grão, enrolando um por um. Coloquei até um efeito de salzinho na batata com um pouco de areia que eu tinha aqui. E para fazer as sementes do tomate eu usei um acetato no fundo e coloquei um pouco de relevo líquido, mas a estrela do prato com certeza é esse ovo frito. Minha intenção era que parecesse que ele foi frito no óleo mesmo e que a gema tivesse um pouquinho mole. E aí, servidos? Oxente, e tá com fome? Então te apresento o prato feito vindo diretamente do restaurante do Kaká. Esse aqui é conhecido como o mestre da casa, um prato irresistível com sabor nordestino, feijãozinho carioca bem temperado, macarrão espaguete feito ao molho de alho branco, essas batatinhas bem crocantes e uma salada completa. Esse prato nem se fala. Agora, do que não se fala mesmo, essa bistequinha de porco com essa farofa amanteigada. Foca na gordurinha dessa bisteca, uma delícia. Quem vem pro restaurante do Kaká come, se satisfaz e antes de ir já quer voltar. Bom, gente, que tarefa difícil, viu? Eu confesso pra vocês que eu não esperava a qualidade que vocês entregaram hoje. Pra mim, essa também é uma das melhores provas que nós já fizemos em toda a história do Mestre do Biscuit. E como que pode vocês se superarem a cada novo desafio, com coisas que nunca fizeram antes? E foi até justo essa prova, porque pelo que eu vi, ninguém nunca fez nada parecido. E nesse episódio, exclusivamente nele, não teremos jurados convidados. Hoje, fica por minha conta decidir tudo.
Então bora para as avaliações, começando aqui pela dupla número 1, composta por Maju e Verônica, que fizeram a feijoada. Começando aqui pela feijoada da Maju. Você fez um trabalho incrível, incrível. Eu não consigo olhar aqui e enxergar biscuit. E esse é um ponto muito positivo. O feijão com a linguiça, com o porco que você fez ali, sensacional, a cor, o brilho, o torresmo, muito, mas muito parecido. Aquela laranja pra mim, olha, incrível, demais, perfeita. Sem contar também que a couve tá num aspecto perfeito, na grossura perfeita, na cor, assim, idêntica. A única coisa que faltou nessa feijoada aqui foi uma farofa. Acho que feijoada é de lei ter farofa. No mais, você foi incrível, Maju. Não tenho nem o que falar. E bora falar aqui sobre a feijoada da Verônica. Primeira coisa, eu fiquei incrédulo que você fez esse prato de biscuit. Ele tá muito bonito, muito bem feito. Eu não sabia que era até você contar. Com uma pegada meio que rústica, prato de vó, ficou muito legal. Mas o teu prato tem alguns problemas sim, e a gente precisa falar. O primeiro, para mim, feijoada é de feijão preto. Não cheguei a ver nenhuma ainda com feijão branco. Você fez uma mescla ali, e isso acabou tirando um pouco do protagonismo do prato, sabe? Que é o feijão em si. Tem uns pedacinhos de bacon ali que estão também na cor certa. A tua couve não ficou numa cor muito realista, tá muito claro e muito grossa. Ó, diferente da Maju, você colocou a farofa, ponto positivo, tá muito legal, a cor tá muito bacana também. E a laranja eu gostei. Não tá 100% realista, mas dá pra enganar. Bom, e vamos aqui para mais duas avaliações, que é a dupla Thaís e Gustavo, que fizeram os quitutes de boteco. Vamos dar início pela Thaís. Você fez 4 quitutes, entre eles anel de cebola, bolinho de carne, batata frita e pastel. Para mim foram ótimas escolhas, são quitutes realmente muito populares e com a sua complexidade. Para mim tá tudo perfeito, incrível. Os anéis de cebola com a textura exata, as batatas numa coloração extremamente real, o bolinho de carne maravilhoso, gostei muito que você fez eles inteiros, mas também cortou um para mostrar o recheio. Afinal, tem que copiar o real, né? Os pasteizinhos, olha, incríveis. A coloração deles, o sombreamento que você deu, a textura também tá impecável. Amei que você tomou um cuidado na apresentação de cada um estar ali num potinho diferente. Afinal, é assim que eles vêm quando a gente compra. Demais, assim. 100% lindo. Parabéns, Thaís. Mais uma vez, arrasando demais na competição. E agora, dando continuidade pelo trabalho feito pelo Gustavo, que também fez os quitutes de boteco. E o que eu mais gostei também, além de tudo, é que vocês dois combinaram para fazer os mesmos quitutes, os mesmos salgadinhos, para ser uma avaliação justa. E Gustavo, eu também não consigo pontuar nenhum defeito no teu prato. Tá tudo extremamente perfeito. Tudo no seu devido lugar. Tá dando muita vontade de comer. A batata com aquele tempero e a coloração dela, os rolinhos de carne, tá, olha, incrível assim, tanto os inteiros quanto o cortado. O pastel mostrando a carne moída, olha, não tem nem o que falar. Os anéis de cebola também na coloração exata. Gente, eu não sei o que fazer. De verdade, vocês mandaram muito bem. Vai ser muito difícil, muito difícil. O Gustavo já teve aqui uma apresentação mais conjunta de todos os elementos, mas também ficou muito bom. Os dois colocaram molhinhos ali, incrível. E agora vamos aqui para a penúltima dupla, para nossa penúltima batalha, composta por Giovana e Lucy, que fizeram tapioca. Então, começando aqui pela avaliação do prato feito pela Giovana, que fez uma tapioca salgada de frango com queijo. E Giovana, pra mim o ponto alto da tua peça é a textura da tapioca, que ela fica aquela coisa meio esfarelada, airada. A gente consegue ver a textura perfeitamente ali. Não gostei muito daquele temperinho para decorar que você fez, uma folhinha verde, faltou um pouco de sombreamento. O frango com tempero, que parece uma pimenta, tá bem legal, as cores estão ótimas. Mas pra mim o que pegou aqui foi o queijo. A coloração dele tá perfeita, o brilho também. O que mais me incomodou foi aquele formato certinho, sabe? Quando a gente coloca para derreter, ele não fica assim, ele desmancha. E parece que foi muito montado. Talvez um pouco mais de sujeirinha, um pouco mais de algo grudando ali, me traria algo mais orgânico. Mas no contexto geral, você mandou muito bem também, fiquei bem orgulhoso com o trabalho. E agora prosseguimos aqui com a tapioca feita pela Lucy. Eu adorei que você foi para um viés totalmente diferente. Quem não gosta de uma tapioquinha doce, né? E Lucy, pra mim, ficou incrível, o recheio tá perfeito, tá?
esse chocolate brilhoso, escorrendo. É essa imperfeição que traz a perfeição do prato. Os morangos ficaram maravilhosos, muito bem feitos, a cor, a textura, o formato, o tamanho. Mas para mim, o maior defeito da tua escultura, ou melhor, do teu prato, da tapioca, é ela não parecer com uma tapioca. Eu vejo aqui mais como uma panqueca. Faltou um pouco de textura na massa dela. Aquele detalhe que a tapioca tem, meio esfarelento, é o que traz o realismo. Mas no resultado final você também fez um trabalho incrível, tá? A apresentação nem se fala, parece restaurante 5 estrelas. E agora vamos aqui para a última batalha de hoje, composta por Carita e Mikael. Vamos dar início pela Carita, que fez um PF. Para mim, o teu prato ficou na medida certa, tá? Eu adorei todos os elementos, as cores que você colocou. Tá um prato típico brasileiro. O arroz no tamanho e na grossura perfeita. O ovo, pra mim, brilha, sabe? A bordinha dele queimado, bem amarelo. Esse olhão estrelado. Adorei esse bife acebolado com as cebolas em cima. Talvez um pouquinho mais de molho? Acho que precisava. A batata na cor perfeita, dá pra ver até um pouquinho de sal em cima dela. São pequenos detalhes que fazem a diferença se você colocou. A única coisa que eu não gostei foi da salada. Aquele alface não me passa realismo, a cor dele tá muito estranha, não tá num tom bom. E faltou também um pouquinho de contraste ali no tomate. Tirando isso, você fez um trabalho incrível. E agora então bora falar do prato do Mikael, que fez uma apresentação impecável, tá? Eu super comeria nesse restaurante, muito linda, tomou um cuidado todo. Começando pelo macarrão, a textura perfeita, tá? Maravilhosa, a cor também. Aquele feijão super molhado, super úmido, a cor dele vibrante. As batatas, olha, 100%. Dá pra ver até um pouco de torradinho nas pontas. Mas pra mim, o que pega muito aqui é esse arroz. Ele tá muito grande, tá muito grosso também, quase parecendo cápsula de remédio. O alface e o tomate, pra mim, também não ficaram uma coloração muito boa. A modelagem tá legal, mas faltou um sombreamento diferenciado pra trazer um realismo maior. Tá bem fake. E falando em fake, a carne também, pra mim, tá muito perfeita, sabe? Falsa demais. Não tá tão realista. E talvez você tenha pecado pelo excesso. Não era algo que necessariamente precisava. Se você coloca pra gente avaliar, a gente vai avaliar. Será que nessa prova menos é mais? A gente vai ver daqui a pouco. Bom, avaliados os pratos, eu tô muito feliz de verdade com o desempenho de vocês nesse desafio. Foi uma repescagem com um nível altíssimo. E se nós tivermos uma quarta temporada que venha a ter repescagem, eu quero disso aqui pra cima. Vocês entregaram muito. Quem tá no jogo quer muito continuar. E quem saiu quer muito voltar. Bom, agora vamos aqui pra decisão. Começando pelo trabalho da Maju e da Verônica, que fizeram a feijoada. Os dois estão num nível altíssimo. Teve muito trabalho aqui, mas só um desses dois que me dá mais vontade de comer. Pela cor, pela textura, pelo contexto geral. E quem ganha essa primeira batalha é você, Maju. Você continua na competição. Parabéns pelo que você desempenhou aqui. Mais uma vez mostrando o quanto você é versátil. Verônica, sinto muito. Sua participação agora se encerra de vez na competição. Mas você veio mostrar mais um pouco do quanto você é boa no que você faz, viu? Quero muito poder te acompanhar daqui pra frente agora pelo Instagram. E agora temos aqui Giovana e Lucy, que fizeram a tapioca. Uma doce, outra salgada. Talvez aqui eu sinta um desequilíbrio maior entre um e outro. Mas ambas erraram em alguns pontos. Uma no recheio, outra na massa. E aí, o que eu vou ponderar mais? Eu vou tentar ser justo e ser fiel à tapioca em si. Pra mim, a tapioca que mais parece com uma tapioca real, tendo alguns erros e algumas falhas, mas ainda assim sendo uma tapioca, é a tua, Giovana. Parabéns, você continua na competição. Fez um trabalho maravilhoso, principalmente por nunca ter feito antes. Lucy, que grata surpresa ver o teu trabalho nessa repescagem. Você foi muito, mas muito técnica, tá? Eu adorei o resultado. Confessar, me deu água na boca a tua tapioca doce. Ficou muito bem feita, apresentação incrível.
mas a tua jornada se encerra aqui na competição. E agora temos aqui o embate entre Carita e Mikael. 2 artistas que eu não vou poupar elogios, vocês mandam muito bem no que vocês se dispuserem a fazer. Não tenham dúvida disso e nunca se questionem do seu talento. 2 pratos, 2 PFs, com erros, com acertos, com faltas e com excessos. Eu parei, analisei, refleti e me vi muito em dúvida. Carita fez o básico, bem feito. Mikael, com um pouco de excesso, mas também muito bem feito. Nessa prova, talvez a imperfeição contasse um ponto a mais. Perfeição demais, talvez não seria tão bom. E aí? Qual dos dois? Hoje, o excesso não me ganha. Eu fico com quem fez o básico e mais realista. Carita, você segue na competição, parabéns, garantindo mais uma semana para continuar no jogo. E Mikael, agora a tua participação se encerra mesmo. Volto a repetir o que eu te disse na tua eliminação. Você é incrível. E nunca deixe ninguém falar o contrário. E agora vamos para a nossa última batalha entre Thaís e Gustavo, que fizeram quitutes de boteco. Eu deixei vocês por último porque eu confesso que ainda estou em dúvida e precisava pensar mais um pouco. Os 2 trabalhos são perfeitos, ou melhor, imperfeitos, e é isso que trazem a perfeição. Vocês fizeram um equilíbrio perfeito entre uma coisa e outra. Toda a apresentação, tudo, assim, impecável mesmo, tá? Eu acho que tomei minha decisão. Gustavo, seja bem-vindo de volta à competição. Você arrasou muito. E não tem como não te trazer novamente para a competição. Mais do que merecido o teu retorno. Você mostrou que quer a mesma chance de competir, abraçou ela e voltou. Thaís, caramba, viu? Eu também fiquei muito feliz com o teu trabalho. Eu queria muito agradecer a tua participação aqui no reality. Você teve uma trajetória linda, com várias vitórias, com muito talento. Você marcou o programa, tá? E é por isso que você também continua na competição. Não tem como eu eliminar qualquer um de vocês dois ou não trazer um de vocês dois de volta. Aqui nós tivemos um empate que eu me recuso a desempatar. Parabéns. É isso, temos um participante de volta, Gustavo. Seja muito bem-vindo à casa. Ai, eu tô até me tremendo aqui. Aí, Gustavo. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tava com muito medo de competir com a Thaís, porque a Thaís, pra mim, era uma das competidoras mais fortes, né? Foi isso que ela se mostrou durante a temporada inteira. Ela tá sempre ali no top 3, sempre mandando muito bem. E os quitutes dela ficaram muito bons também. Eu acho que a gente escolheu 4, a gente conseguiu entrar em acordo ali nos 4 e a gente escolheu alguns que combinaram muito. Eu só queria agradecer mesmo. Ai, é muita emoção e competir também com o Gustavo, eu fiquei assim um pouco insegura porque pelo trabalho dele, ele é extremamente detalhista e na hora que o Luiz falou, nossa, eu vou pegar pelos detalhes, eu falei, isso aí, porque tinha detalhes ali que não tinha no meu trabalho e aí me deu aquela insegurança, mas obrigada pela oportunidade, por poder continuar. Não acaba por aqui. Eu decidi que nesse episódio não voltará apenas um participante, mas sim 2. 2 participantes retornam para a competição, resetam tudo e podem disputar pelo prêmio final. Só que dessa vez, eu vou me abdicar de decidir isso. Thaís, Giovana, Gustavo, Carita e Maju. Vocês 5, que fazem parte do elenco principal, incluindo o Gustavo, que acabou de voltar, terão que decidir qual participante que vai voltar para o jogo. Eu quero que cada um de vocês me dê um nome. Cada nome, um voto. O mais votado retorna para o jogo. Começando aqui pela Thaís. Quem você quer que volte para a competição? Thaís? Eu vou escolher a Lucy. Bom, temos um voto para Lucy. Agora, Giovana, em quem que você vota para voltar para o jogo?
O meu voto vai na Lucy, porque eu acho que ela tem muito a mostrar ainda. Lucy, mais um voto. Então temos até agora 2 votos para Lucy. Gustavo, agora é tua vez de dizer para quem vai ter o voto. Quem que você quer de novo no jogo? Não preciso pensar. Com certeza o Mikael. Mikael, 1 voto. Então até o momento, Lucy 2 votos, Mikael 1 voto. Carita, chegou tua vez. Para quem vai ter o voto? Lucy, Verônica e Mikael, eu voto pro Mikael voltar. Ok, Carita, 1 voto pro Mikael. Então agora temos um empate. Lucy, 2 votos, Mikael, 2 votos. Sinto informar, Maju, mas essa missão de indicar qual participante retorna pro jogo é sua. Me diz, pra quem vai ter o voto? Não, Luiz, você não me botou pra fazer essa escolha não, Luiz. Oh, meu Deus. Nossa. Ai, essa decisão vai ser difícil. Ai, gente, decidi isso. Eu vou escolher... Eu vou escolher a Lucy. Eu vou escolher a Lucy pra ela continuar com a gente. Então, mais um voto pra Lucy. Lucy, você fechou com 3-2. Parabéns, seja muito bem-vinda novamente ao jogo. Temos então o retorno de Gustavo e Lucy. Licença, Luiz. Desculpa se eu tô te cortando, mas já que esse é meu último momento, eu não posso ficar engasgado com o que eu tô sentindo agora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Carita e o Gu por ter voltado em mim, principalmente o Gu, que tá sendo verdadeiro com o que ele falou pra mim desde o primeiro episódio, sabe? E eu fico muito feliz de a gente poder ter construído uma amizade a mais do que a gente já tinha. E eu entendo, de verdade, eu entendo a Thaís, eu entendo a Giovanna não quererem voltar em mim. A Giovanna eu deixei ela em 2 episódios na prova de eliminação. Ela não foi a minha escolha, então tá tudo bem ela não querer voltar em mim. A Thay, por mais que a gente tenha uma boa convivência, quando foi na prova de eliminação que ela tinha possibilidade de salvar alguma pessoa, ela não me salvou. E tá tudo bem também. A partir daquele momento, eu percebi que em qualquer outra oportunidade, se ela pudesse salvar qualquer outra pessoa, ela salvaria, ao invés de mim. Obviamente por estratégia. Eu não sei qual o critério dela. Na verdade, talvez a gente saiba qual o critério delas, né? De ter trazido outra pessoa além de mim. Então, eu já não esperava receber os votos dela. Agora, o que me dói mais do que não voltar através dessa repescagem, eu acho que não é nem isso que tá doendo tanto. Mas o que me dói mais é ter ficado à escolha de uma pessoa que eu considerava muito, sabe? Que é a Maju. Porque eu acho muito descarado uma pessoa que você tem um contato no reality, você cria uma amizade pra conversar no privado, você cria uma amizade pra conversar no Instagram, e simplesmente essa pessoa fala pra você em todas as palavras possíveis: eu quero você na final comigo. E na primeira oportunidade que essa pessoa tem de me trazer pro reality, essa pessoa não volta em mim. Então, o sentimento que eu tô agora não é de tipo, cara, eu não fui capaz de voltar através da prova, porque eu já tava aceitando que se não tivesse a repescagem eu tinha sido eliminado no 4º episódio e tá tudo bem, tá? Mas é isso, é um sentimento de traição, sabe? Porque parece que eu tô conhecendo uma outra pessoa. Não é a Maju que eu criei o carinho, sabe? Não é a Maju que eu disse pra ela que eu levaria pra final. Porque se eu tivesse na posição dela, eu não pensaria 2 vezes pra escolher ela. E eu falei pra ela quando eu salvei ela, disse, independente de qualquer coisa, eu ia te salvar. Eu falei que era estratégia de jogo, só porque pra trazer um charmezinho, mas eu escolheria ela em qualquer outra situação. Mesmo eu achando você, Maju, uma das participantes mais fortes que tem aqui, eu tinha medo de estar duelando com você e tudo mais, porque eu queria estar com você na final também, sabe? Mas eu sinto que
nesse quesito, eu fui verdadeiro e você não, sabe? Porque se a intenção foi trazer entretenimento pro público, parabéns, você conseguiu. Mas eu acho que eu também trouxe entretenimento sem romper os meus princípios, sabe? Sem encontrar o meu sentimento, sem encontrar o que eu tinha falado, sabe? E não é uma decisão difícil pra você, entende? Não foi uma decisão difícil, porque aqui a gente ou joga por estratégia ou joga pelo emocional. Se for por afinidade, a Lucy infelizmente saiu no primeiro episódio, entende? E se for por estratégia, tá. Mas, Gustavo, obrigado por manter a nossa amizade desde o princípio. Independente se você fosse o participante que os outros julgassem mais forte ou mais fraco, eu tivesse na sua posição, eu escolheria você. Mas nesse momento agora, eu acho que o que mais tá me doendo talvez não seja não voltar. Talvez tenha ficado pra escolher por uma pessoa que eu considerava muito, que é a Maju. Mas é isso, eu não posso esperar das outras pessoas aquilo que eu não faria, sabe? Eu só tô muito mal. Eu acho que o sentimento que eu tô agora é de tipo, Kaká, por que tu aceitou voltar pra essa repescagem, sabe? Porque tu... Se eu soubesse, gente, eu não sei se eu estaria aqui de novo nessa repescagem. Porque essa dor dessa saída tá sendo bem maior do que quando eu saí no 4º episódio, sabe? Isso mexeu com gatilhos meus desde a infância que eu tenho, eu não sei, mas tipo, de não ser a escolha. Mas agora, depois de vários episódios, depois de várias semanas, a pessoa que disse pra mim todas as palavras possíveis que queria me ver na final e não na oportunidade de me trazer de volta não me trouxe, tá me machucando muito, muito mesmo. Parece que eu olho pra baixo e eu, tipo, cara, como assim? Entende? Mas tudo bem, cada participante se joga da forma que acha melhor pra si mesmo. Tudo bem, eu só tô decepcionado. Mas é isso, boa sorte a todos. E Gu, vinga o nosso time, tá? Eu faço das tuas palavras as minhas, porque eu tava esperando tudo menos isso. E por mais que eu sei que o jogo é uma estratégia, e talvez vocês tenham escolhido a Lucy porque a Lucy é considerada mais fraca e o Mika mais forte, mas isso foi muita sacanagem. De verdade. Eu queria falar e justificar o meu voto. Julgarem a atitude de cada um. Acho muito injusto. Mas uma coisa que eu também achei chata foi você falar que a Lucy é uma participante fraca. Porque se ela entrou, é porque ela merece, assim como todos nós que estamos aqui. Inclusive, a tapioca dela tava muito linda e eu achei que eu ia ser eliminada. Eu vi a tapioca dela e eu falei, perdi. Eu sei, eu não vou julgar, cada um tem sua escolha. Não vou votar, mas vocês estão julgando a nossa decisão, principalmente a da Maju. Eu achei isso muito chato. Em momento nenhum eu falei aqui que eu acho a Lucy a participante mais fraca. Em momento nenhum eu falei aqui que a Lucy merecia menos do que eu estar ali na repescagem. Sabe? A gente tava de igual pra igual. Tava eu, a Lucy, o Gustavo e a Verônica lutando pra poder voltar. E eu me senti à vontade pra falar isso pra vocês. Eu só me senti triste. Eu não tô dizendo que vocês deveriam ter escolhido qualquer outra pessoa, não. Isso é uma decisão de vocês, entendeu? Eu sei, mas uma coisa que eu também achei chata é falar que a Lucy é uma participante fraca. Mas por que não é justo a Lucy ficar também? Por que só é justo se você ficar? Eu não tô falando que é injusto a Lucy ter voltado porque eu não entrei. E eu deixei bem claro que o ponto não é eu não ter voltado, gente. O ponto não é eu não ter voltado. O ponto é que pegou no sentimental, ela sabe? Também merece, ela também participou, ela também entregou um trabalho bonito. E por que é injusto a Maju não escolher, sendo que a Lucy também merece? Isso que eu não entendi, que vocês ficaram pesando. Não afirmou que ela é a fraca.
Ele disse que vocês consideram. E falando a verdade, foi. Mas eu não considero, tanto que o meu voto de querer trazer ela pro jogo é porque eu acho que ela teve pouco tempo no jogo e agora foi uma repescagem, então eu achei justo. Eu gosto bastante de todos, só que falar que eu acho uma pessoa fraca, eu não acho legal, porque não foi o que eu falei, não foi o que eu justifiquei. É um jogo, eu considero também pessoas assim, sabe, não tem palavras pra falar, eu quero trazer tal pessoa no jogo porque ela é fraca. Não foi esse o meu posicionamento, então não achei legal afirmar. Vocês acham que ela é uma pessoa fraca no jogo. Isso eu achei que não foi legal. É nítido quando uma pessoa age por estratégia e quando uma pessoa age por afinidade. Entendeu? É nítido isso. Não, mas você não disse, o Gustavo disse que a Lúcia era fraca. Você não falou isso, Cacá, mas quando você fala, a gente sabe por que elas escolheram outra pessoa, dá a entender que você tá insinuando isso, né? Sendo que você não sabe se a gente usou alguma estratégia, você não sabe o que tá passando na nossa cabeça. Mas a Thaís, quando ela foi escolher a pessoa, ela disse por estratégia, entendeu? Mas enfim, pode ir por estratégia e por coração. Eu só quis dizer que eu fiquei triste com a escolha da Maju. Eu só falei o nome da Lúcia, eu não falei estratégia. Agora. Mas por que é injusto a Lucy ficar então aí? Por que é injusto a Maju não te escolher? Sendo que a Lucy também merece. Isso que eu não entendi, que vocês pesaram nessa. É isso que eu tô dizendo, vocês estão levando pra outro lado. Eu não disse que a Lucy não merece ficar. Eu não disse que a Lucy é mais fraca. Eu não falei que a Lucy é mais fraca. Eu não disse que a Lucy ela não merece Mas ficar. vocês falaram, vocês escolheram porque vocês acham que ela é mais fraca. E como é que vocês então afirmam que nós achamos que ela é fraca? É isso que eu não achei legal. Eu não falei isso, Thaís. Eu não falei isso. Eu disse, eu entendo que Thaís e Giovana escolheram outra pessoa. Não sei se por estratégia ou por coração. Mas eu fico triste não tanto pela minha saída, mas por ter considerado uma pessoa que é Maju. Entendi. Foi só isso que eu falei, porque eu fiquei triste pela escolha dela. Eu não tô falando nada da decisão de vocês, entendeu? Duas pessoas que falaram alguma coisa no sentido. Foram duas pessoas, pelo menos, que falaram isso. E dá pra ver sim, que realmente eu sou considerada a pessoa mais fraca. Mas aí é uma bobagem enorme, pois eu mostrei só em uma prova. Vocês me viram só em uma prova. Eu voltei agora e mostrei minhas coisas. A partir de agora vocês podem contar. Foi 2 desafios, mas é isso, gente. Lucy, sinceramente, quando eu vi a tua tapioca, eu achei que tu ganharia. E eu não tô te considerando a pessoa mais fraca não, tá? Até porque tu tem muita coisa pra mostrar. Eu prefiro lutar de igual para igual e chegar na final e perder por estar competindo com um participante forte do que achar que o participante ele é mais fraco, trazer esse participante para que eu possa me sentir mais capaz, sabe, de ganhar. Ao meu ver, ficou parecendo um pouco disso. E é isto. Essa é minha última participação aqui e eu só queria ter deixado as coisas claras para todo mundo. Pessoal, nervos à flor da pele. Mas isso é um jogo, e um jogo é feito de estratégias, de alianças, daquilo que você acha certo ou errado. E é assim que encerramos mais um episódio com muitas, mas muitas emoções. Eu prometi pra vocês e mais uma vez eu cumpri. O Mestre do Biscuit é o melhor reality show virtual que vocês vão assistir. Eu não tenho dúvidas. Então se você não é inscrito nesse canal ainda, já aproveita, se inscreve, curta o vídeo, comente o que você achou desse episódio, se gostou ou não das decisões, se concordou com os participantes que retornaram. O seu engajamento é muito importante. E eu espero vocês na semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, na próxima terça-feira, às 19h30. Porque o jogo só tá começando. Um beijão e até lá! E no próximo episódio da terceira temporada do Mestre do Biscuit... Não gostei de posicionamento de algumas pessoas. Realmente, a gente conseguiu ver uma outra face de alguns jogadores. Eu até troquei de camiseta aqui pra poder expressar todo o ódio que eu tô sentindo. Que eu vou ser bem sincero com vocês. Eu esperava tudo menos isso. Principalmente dessa pessoa. Que eu acho que foi, sabe, uma apunhalada nas costas muito forte. Tiveram várias falas infelizes que eu discordei muito. Várias colocações que não foram de bom tom. Tudo por questão de defender uma afinidade sua. Mas você ter essa postura, sou mais forte que outro participante, não. Eu achei isso um pouquinho arrogante.
Chegou a hora então de mais uma prova para testar a criatividade de vocês. E hoje, mais do que nunca, nós queremos muito ver até onde vocês vão chegar. Nesse desafio, nessa nossa 7ª prova, vocês terão que criar uma lenda urbana do zero. Eu achei que faltou um pouco, né? Uma que a história me remete muito a uma lenda urbana que já existe. A gente vê uma coisa bem disforme, a gente não consegue entender o que está acontecendo ali, mas de uma maneira ruim. De forma alguma. Nós vamos obrigar vocês a fazer algo que vá contra os seus princípios, mas isso aqui é um jogo. E infelizmente, pela falta da entrega, você deixa a competição.